eu sou Luísa Nogueira e te convido para dar um play no agro comigo num conteúdo cheio de informações, histórias e inovação direto do campo. Veja o que preparamos para você. Após queda na perspectiva da produção da safra de grãos, especialista afirma que 2022 a produção deve abastecer menos o mercado externo e agricultores devem investir em tecnologia para a produtividade. Eu não acredito que vai faltar milho no mercado, vai faltar milho para exportar o que era esperado, então vamos ter menos exportações. Agricultura regenerativa. Eu vou mostrar quais são as ações que o produtor rural deve ficar atento para atender essa necessidade do mundo da produção de alimentos. Os manejos diferenciados podem ajudar o meio ambiente, mas também uma melhor comercialização e até mesmo em crédito especial. Nós temos que pensar na sustentabilidade do negócio, nós temos que pensar como que nós vamos estar produzindo o alimento daqui a alguns anos. Então, se nada for feito agora, nesse momento urgente, nós estaremos comprometendo o futuro das novas gerações. E tem as notícias do clima e as consequências no agro. O mundo já está de olho na nossa próxima safra de grãos. Depois da perspectiva de queda da safra brasileira, o especialista Vlamir Brandalize afirma que o nosso cultivo deve abastecer menos o mercado externo e alerta para os agricultores ficarem de olho e investir em novas tecnologias para alcançar melhor produtividade em campo. Segundo o especialista, a queda é esperada nas exportações e o mercado deve ficar mais enxuto e atender necessariamente a demanda nacional. Eu não acredito que vai faltar milho no mercado, vai faltar milho para exportar o que era esperado, então vamos ter menos exportações. No mercado nacional, não acredito que vá faltar milho para o consumidor, porque nós estamos com cotações maiores do que o mercado internacional e a gente não vai ter novos negócios, né? Porque hoje o mercado de exportação ele paga aí nos portos R$ 85, R$ 86 reais. E o mercado de indústria de ração ele está trabalhando acima de 90 hoje para os granjeiros, para as indústrias de ração e em alguns locais até acima de 100 reais. O mercado do milho teve perda histórica nesse ano. O motivo? Adversidades climáticas. E a oferta escassa do grão mudou totalmente o cenário do mercado. A safra potencial de 90 milhões de toneladas caiu para cerca de 60 milhões de toneladas apenas. Sendo que o Paraná foi o mais afetado, o Paraná teve problemas com seca, com cigarrinha, com chuva de granizo, com geadas, todos os problemas aconteceram no Paraná. E o estado do Paraná, que deveria colher umas 17 milhões e meio de toneladas e está indo agora para uma colheita que está andando na faixa de 6 milhões. Então, perdeu um grande volume. E todos os estados perderam. Minas Gerais perdeu 50% da safrinha local por causa da seca. Mato Grosso do Sul, Goiás. O que menos perdeu foi o Mato Grosso, mas o Brasil perdeu muito. E com isso, nós deveríamos exportar umas 35 milhões de toneladas. Hoje vamos exportar menos de 20. E a safra 2022 de verão já está sendo plantada e deve ser maior que a safra anterior. Mas como nós tivemos grandes problemas aí nessa última safrinha e também tivemos na safra de verão que passou, nós vamos passar o ano meio apertados. E então, a normalidade no mercado do milho, efetivamente, nós só vamos ter aí depois do início da colheita da nova safrinha lá no meio de 2022. Provavelmente esses próximos 8, 10 meses ainda pela frente, nós vamos manter mercado firme com valores bastante atrativos aos produtores. Isso é um estímulo para o novo plantio da safra de verão, né? Brandalize destaca que as expectativas são condições melhores, apesar de um certo aperto no mercado. Ele lembra dicas importantes para os produtores da cultura. Sim, a dica é, o produtor ele vem para a nova safra, que vai ser plantada nas próximas semanas, né, a safra de verão. A nossa recomendação é que o produtor faça uma boa safra com boa tecnologia, buscando o máximo de produtividade. Tem oportunidade chegando para o produtor rural com a 17ª FENEC, Feira de Negócios Copama. O evento é a chance de grandes negócios com condições imperdíveis. E uma plataforma online totalmente interativa foi preparada para você poder fazer bons negócios com segurança. E, é claro, respeitando as restrições impostas pela pandemia. Ao acessar copamafenec.com.br, os cooperados e produtores vão conhecer as tecnologias e soluções que estão a serviço do campo.
Além do formato online, o cooperado pode realizar suas negociações de maneira presencial em todas as unidades Copama ou diretamente com a nossa equipe de consultores de campo. A programação contará ainda com palestras e estandes dos melhores fornecedores da indústria no agro. Então anota aí, a 17ª FENEC, Feira de Negócios Copama, acontece do dia 30 de agosto a 3 de setembro, através do site copamafenec.com.br. Acesse e conheça as melhores oportunidades do agronegócio. Veja agora o que é notícia no agro. O projeto de socorro para agricultores familiares atingidos pela pandemia da Covid-19 foi aprovado no Senado. Ele é destinado para produtores em situação de pobreza e extrema pobreza. Entre as medidas está o auxílio de R$ 2.500 por família e a prorrogação de dívidas até dezembro do ano que vem. O texto segue para a sanção do presidente Jair Bolsonaro. As dificuldades para a produção de bovinos, com a redução nas estimativas de produtividade de culturas importantes este ano, levaram à nova estimativa do PIB agropecuário, que deve ficar em 1,7%. A primeira estimativa do IPEA foi de 2,7% no início de junho. Mercado do boi. Nos últimos dias foi registrado um baixo volume de animais prontos para o abate. E os dados recentes do IBGE apontam queda de 7,28% no total de animais abatidos, em comparação ao ano passado. Pesquisadores do CEPEA também confirmaram que o volume de gado abatido no primeiro semestre manteve os preços da arroba em alta nas principais regiões produtoras. Até o fim de agosto, as exportações de soja devem ficar em 6,5 milhões de toneladas, segundo apontou a Associação Nacional dos Exportadores de Cereais. O dado pode representar até 18% de queda em relação ao mês passado. O Ministério da Agricultura divulgou que Benin foi o último país da África a registrar também a gripe aviária recentemente. O país declarou o surto da doença e testes de laboratório realizados na semana passada mostraram que várias mortes recentes de pássaros em distritos próximos foram associadas a casos positivos da H5N1. As notícias do clima e as consequências no campo, quem traz pra gente é a meteorologista Amanda Souza. Olá, Luiz! Olá a todos que nos acompanham através do Play no Agro. Hoje a gente abre a previsão do tempo falando das condições atuais, pensando principalmente no solo. A água disponível no solo, que tem sido uma grande preocupação em grande parte do Brasil. Bom, na última semana tivemos chuva e até significativa, chuva volumosa em áreas da região sul do Brasil por conta da passagem de frente fria, também da formação de áreas de baixa pressão atmosférica. Enfim, várias instabilidades se formaram na última semana e provocaram chuva volumosa em áreas do Rio Grande do Sul, também no estado de Santa Catarina, que no momento são os dois estados que apresentam altos índices de água disponível no solo. E é um cenário muito favorável, muito bem-vindo. Essa chuva estava sendo muito aguardada pelos produtores que começaram já a semeadura do milho da safra 2021-2022. Então, de modo geral, índices mais elevados. Teve chuva também em áreas do estado do Paraná, mas por enquanto ainda de forma irregular, mal distribuída. Ou seja, o estado do Paraná agora tem dois cenários de água disponível no solo. Áreas mais ao sul tem índices mais elevados, assim como Santa Catarina e Rio Grande do Sul. No entanto, áreas do centro e do norte do estado do Paraná ainda têm baixos índices de água disponível no solo. E ainda continua sendo uma grande preocupação, porque o estado também já começou o plantio do milho primeira safra, da safra de verão. Então ainda está longe de ter índices ideais para esse plantio, para essa semeadura, mas que já começou no estado paranaense. Já nesse início de semana temos o avanço dessas instabilidades que passaram pela região sul do Brasil. Então a semana já começa com tempo mais instável e com condição de chuva. E uma chuva significativa muito importante
importante em áreas do estado do Paraná, do estado de São Paulo, Mato Grosso do Sul também. Ou seja, no decorrer desse início de semana já temos uma chuva boa prevista para essas áreas e uma chuva capaz de fazer, sim, a manutenção da água disponível no solo. Ainda não é suficiente para reverter o déficit hídrico, mas lembrando, uma chuva muito aguardada, muito importante. E ao que tudo indica, essas instabilidades devem avançar em áreas também em direção ao estado de Minas Gerais, Rio de Janeiro, Espírito Santo também, principalmente no estado mineiro, uma chuva muito aguardada pelos produtores de café, onde o estado mineiro também já apresenta índices críticos de água disponível no solo. Então precisa dessa chuva, pensando principalmente já na florada do café da próxima safra. Precisa dessa chuva acontecer agora e, ao que tudo indica, até meados desta semana pode sim chover com acumulados expressivos. Ainda não é uma chuva totalmente generalizada, totalmente organizada. Não deve chover em todo o estado de Minas Gerais, por exemplo, mas áreas da metade sul, áreas da faixa leste devem ter sim essa chuva, essas pancadas de chuva de forma até significativa, volumes em torno de 20 a 40 milímetros até o meio desta semana. Enquanto isso, áreas do Brasil Central ainda continuam sem chuva por enquanto e é uma preocupação, continua sendo uma preocupação. Isso pensando principalmente no término do vazio sanitário em áreas de Mato Grosso do Sul, Mato Grosso também. Isso porque o vazio sanitário termina no dia 15 de setembro e depois já começa o plantio da soja. Mas, por enquanto, o cenário atual não é nada favorável para esse início de plantio da soja. Não tem água disponível no solo para começar a semeadura, o plantio dessa soja da safra 2021-2022. Então, há um alerta, ainda uma grande preocupação. Por enquanto, o cenário não deve mudar em grande parte do Brasil, que continua esse tempo muito seco. E a gente vê sempre aí notícias do número de focos de queimadas espalhados por grande parte do Brasil Central, continua sendo sim uma grande preocupação. Até o finalzinho desta semana, outro episódio de chuva, a formação de uma nova frente fria lá na região sul do Brasil. Então, a partir de agora começam mais esses eventos de chuva com maior frequência, né? Diminui a demora entre uma chuva e outra. Então, um cenário um pouquinho mais favorável, ainda pensando nesse finalzinho de inverno, mas até o final desta semana teremos outro episódio de chuva. Agora eu quero falar de um fertilizante que eu conheço bem e uso nas minhas lavouras. Estou falando do Ciclos, que é sinônimo de eficiência, praticidade e produtividade. Uma lavoura bem cuidada, com alta rentabilidade e aumento de ganho a cada safra com menos mão de obra. É o sonho ou meta de todo produtor, não é mesmo? E essas são as principais características do Ciclos, que conta com uma tecnologia de liberação lenta, gradual e constante de nitrogênio. Faça chuva ou faça sol, basta apenas uma aplicação que ele faz a nutrição da lavoura durante todo o ciclo do café. A produtividade estourou. Eu nunca vi. Se vocês têm uma base, vocês podem ver pelas imagens do meu café aqui. Esse produto foi muito bom. Pelo menos para mim e para os outros que eu tenho visto, falado, eu recomendo demais. Com o ciclo facilita muito, porque você vai jogar uma vez só e uma época muito mais fácil. O desenvolvimento foi maior do que o adubo convencional, porque o adubo convencional que tem muita perda. Pretendo usar ele. Mudou, tendo ele pro resto da vida. Pro resto da vida usar ele. Ciclos, o fruto da produtividade. O agro vive momentos de grande instabilidade com o clima e de consumo consciente. A agricultura regenerativa chega para mudar os manejos, inserir práticas simples, mas de grande importância para a humanidade. Porque o mundo busca sustentabilidade no agronegócio brasileiro. Eu estou no Cerrado Mineiro para responder essa pergunta para você. A
A agricultura ela é responsável por 30% das emissões de carbono. Isso gera impacto no meio ambiente. Por isso, o mundo está tão preocupado com a sustentabilidade. E eu estou aqui com o Felipe, que vai explicar para a gente por que o mundo está de olho nessa agricultura sustentável no Brasil. Maravilha. Então a gente tem visto que realmente hoje as práticas agrícolas estão cada vez mais pressionando os nossos ecossistemas e não sequestrando, estocando esse carbono no solo e somente emitindo. E a gente tem a capacidade hoje e a inteligência baseada na natureza de imitar os processos da natureza para conseguir estocar e sequestrar esse carbono de volta para o solo. Uma das formas de implementar a sustentabilidade dentro da cadeia produtiva do agronegócio é investindo numa agricultura regenerativa. E quem vai explicar para a gente é o engenheiro agrônomo Gustavo, né, o que é esse novo modelo de agricultura regenerativa. Muito bem. A agricultura regenerativa é um modelo de produção que busca restaurar os ciclos naturais do ecossistema agrícola. Ou seja, antes de haver agricultura ali, havia um ecossistema natural que cumpria com várias funções, né? Especialmente o ciclo da água. Nós tínhamos solos que tinham capacidade de retenção de água, né? De segurar a água por muito tempo, mesmo durante a seca, né? De infiltrar a água da chuva, aproveitar melhor a água da chuva, né? E na maioria dos solos agrícolas hoje a gente não tem essa condição, né? Nós temos muitos problemas de erosão, que justamente são um efeito da falta da capacidade do solo de infiltrar água, por exemplo. Então a agricultura regenerativa é um conjunto de práticas que se baseia no que a natureza faz, nas práticas que a natureza utiliza para restaurar o solo. Estou aqui agora com a Lucimar, que abriu a fazenda para mostrar a agricultura regenerativa. Como é que é esse trabalho, chamar as pessoas para fazer parte desse ciclo? Luísa, tudo que é bom precisa ser compartilhado, principalmente tudo aquilo que vai contribuir com a vida das pessoas, com a segurança alimentar, com o equilíbrio no meio onde nós vivemos, né? Vai contribuir com um futuro melhor. E por que a Fazenda decidiu fazer esse investimento, participar de um projeto como esse? Diante de tudo que nós estamos vendo, né, de fatores climáticos ao extremo, hoje, se a gente parar para analisar, os 4 cantos do mundo têm algum efeito climático drástico acontecendo. Então nós temos que pensar na sustentabilidade do negócio, nós temos que pensar como que nós vamos estar produzindo o alimento daqui a alguns anos. Então, se nada for feito agora, nesse momento urgente, nós estaremos comprometendo o futuro das novas gerações. Você tem que alcançar um equilíbrio, né? Um equilíbrio social, econômico, ambiental. Né? Tem que ser algo que não eleve o custo, que você possa continuar mecanizando, mas de uma forma que também devolva parte da generosidade da natureza. São práticas que baixam o custo. Então, em vez de você comprar um adubo químico, que hoje está uma fortuna a tonelada, você pode plantar uma planta que ela pega o nitrogênio do ar e põe no solo. Então, a natureza está trabalhando. E além de fixar os nutrientes no solo, é abrigo para os inimigos naturais das pragas. Você conseguiu reduzir a quantidade de insumos e químicos em lavouras? Sim, hoje a gente está em transição para orgânico, desde janeiro 0 químico. Então a gente está usando esterco, composto como base de nitrogênio e as plantas de cobertura, fazendo o mix, como a mucuna, crotalária, a mistura entre adubos verdes. Tem plantas que o pólen dela aumenta o ciclo do bicho mineiro. Então é uma praga super grave no cerrado e se eu conseguir fazer que ele se replique mais devagar, eu estou ganhando. E tem plantas que aceleram o ciclo do crisopídeo, que é o inimigo natural. Então é difícil a gente ver pesquisa assim, e tem. Então isso é uma alta tecnologia. Cada planta cria um tipo de biodiversidade.
né, no solo. Então, se você tem uma maior biodiversidade no solo, você tem uma maior competição desses micro-organismos benéficos com os micro-organismos que causam doenças, né, com os insetos que causam doenças. Tem certas plantas que não vão dar muito certo com café. Os citros, por exemplo, com café já não daria. Eles iriam se chocar. Então a gente pode utilizar abacate, pode utilizar seringueira, madeiras diversas. Nós temos muitas madeiras no nosso país, temos mogno africano, cedro australiano, por aí vai. Existe sempre uma dúvida do produtor que é: e a mecanização? Tem que ser muito bem planejado. Por exemplo, essa área que foi plantado abacate, aqui da Gama Café, no meio da lavoura de café, é um lote de café especiais, eles colhem à mão. Então, nesse caso, a mecanização não é tão prejudicada. Se for uma área de café que é colhido mecanizado, aí você tem que ver os pontos estratégicos para plantar as árvores. Você pode alargar uma rua, né, a cada 30 metros, digamos, e você plantar uma linha só com árvores. E aí você tem mecanização total. Outra forma é plantar nas curvas de nível. E outra forma é plantar em pontos pontos-chave da propriedade, por exemplo, onde tem vento, incidência de vento, né, que o vento prejudica muito a produção, leva a água embora. Você vai ter uma melhoria no microclima, né, a arborização reduz muito os estresses da planta por vento, né, por seca, e também pode servir para controlar a geada, por exemplo, né. Tem estudos que mostram que a arborização é eficiente na prevenção à geada, por exemplo, né? Olha só, Gustavo, eu acho muito interessante porque a gente acaba quebrando um certo paradigma e mostrando que a sustentabilidade ela realmente traz resultado, tanto na eficiência social e ambiental e como econômica, na medida em que a gente consegue fazer manejos, em que a gente resgata essa natureza, mas a gente consegue também trazer um equilíbrio, reduzir aí a quantidade de insumos, de agroquímicos e ainda melhorar todo esse ecossistema e fazendo de forma que seja mecanizado também. Tem vários relatórios dos dados climáticos do IPCC que falam sobre como a gente tem, como o ser humano tem contribuído para o aumento das mudanças climáticas, né? E um dos grandes fatores é a energia, né? Então a queima de combustível fóssil, e a segunda maior é a agricultura, né? Então a agricultura tem um papel fundamental para a gente conseguir equilibrar essa quantidade de carbono que a gente está emitindo. E a única maneira da gente fazer isso é através de trazer esse carbono de volta para o solo, e a cobertura de biomassa no solo é fundamental para a gente recuperar essas áreas que hoje no Brasil já tem 130 milhões de hectares degradados. Sim. Por conta de pecuária de baixíssima produtividade e de outras práticas de monocultivo. Aqui nós temos uma produção de palhada. Aqui tem mais 10 toneladas por hectare de palhada, concentrado na linha do café. Ou seja, aqui nós temos uma ciclagem de nutrientes acontecendo, né? Temos um conforto térmico no solo, mantém umidade no solo, né? Mesmo no período seco. A temperatura do solo é muito menor com a palhada do lado do pé do café, né? Ou seja, se a temperatura do solo é menor, a planta consegue crescer melhor, né? Tem mais umidade. A gente viu uma diferença de 13 graus, né? Enquanto na área de solo coberto estava com 19 graus, enquanto numa área de solo exposto é 32. Então essa cobertura de solo que a gente vê aqui, com essa palhada, ela é uma riquíssima fonte de nutriente, né? Para a gente conseguir usar um fertilizante natural regional, né? E o que acontece, se tendo esse tipo de material como cobertura para o cafezal, você consegue diminuir o custo de insumos agrícolas externos que os agricultores são muito dependentes, né? Então isso você consegue ajudar o agricultor a diminuir o custo dele de produção, e você aumenta a rentabilidade por hectare por ter uma produção mais sustentável a longo prazo. A partir de 10 toneladas por hectare já é eficiente para proteger a atividade biológica do solo. Tem várias opções de plantas de cobertura. A braquiária é uma das mais eficientes aqui para o cerrado. Ela cresce bem no solo do cerrado, até tolera seca, por exemplo. Essa daqui a gente está em agosto, foi plantada em fevereiro, que é fora de época. E ela aguentou até agora verde, ou seja, ela estava fazendo fotossíntese, estava trabalhando o solo, né? Agregando o solo. A agricultura regenerativa ela é lucrativa. O primeiro fator é a questão da diminuição de custos de insumos externos, né? Então, ao diminuir o uso de fertilizantes, de pesticidas,
dos agroquímicos, você consegue ter uma diminuição desse custo e isso impacta na conta final do produtor. Segundo fator é a questão da diversificação. Então você sai da perspectiva de monocultivo e você traz outras espécies que possam diversificar essa renda do produtor. O terceiro fator é o pagamento por serviços ambientais, o PSA, que é a questão do carbono, que a gente consegue acessar créditos de carbono. Como funciona isso? Então, hoje, o mercado de carbono tem cada vez mais feitos projetos, principalmente num programa REDD+, para gerar créditos para projetos de reflorestamento. A gente faz um trabalho de monitoramento de emissões de gases de efeito estufa, de carbono, para a gente conseguir ver o quanto de emissão e de sequestro que as propriedades estão emitindo. Através desse monitoramento a gente consegue ter esses dados por hectare e a gente consegue acessar créditos de carbono no mercado como um marketplace da Rabobank, que a gente conseguiu acessar um crédito de $20 por tonelada, e o Rabobank comercializou isso para a Microsoft. E a gente consegue acessar esses créditos de carbono para a agricultura regenerativa como um incentivo para produtores fazerem a transição. E aí o produtor que está lá já quer saber como é que eu posso participar de um projeto assim? Então agora a gente está criando um cluster, um portfólio de produtores que estão buscando essas tecnologias e a gente criar realmente uma rede forte no Brasil para tornar o agro brasileiro cada vez mais regenerativo. Eu falo muito que toda fazenda tinha que ter uma sócia, senão não dá certo. E quem que é essa sócia? A natureza. A gente tem que ajudar a natureza a nos ajudar. Então esse que é o ponto principal. E você parar para pensar nisso, pesquisar é demais, do que você apenas ver preço, né? Esse adubo custa tanto, esse tanto. Agora assim, que planta que eu vou usar? Quando que eu planto na última chuva para ter uma adubação de inverno? Isso é muito gostoso de pensar e rentável. E como se sente fazendo parte desse projeto? Feliz, muito feliz, orgulhosa. Não saberia descrever o quanto eu tenho orgulho desses projetos, o quanto eu tenho orgulho de receber as pessoas e mostrar tudo isso que nós estamos fazendo, poder incentivar outros a caminhar conosco, e deixar aí, todos nós juntos, somando força, um bom legado para o futuro. Vamos disseminar a agricultura regenerativa no Brasil. Para o futuro das novas gerações. O Play no Agro fica por aqui e você acompanha todas as informações desta edição nas redes sociais que aparecem aqui na tela. Até a próxima. Tchau.